Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Júlia, de Ciências Biológicas, aqui do Colégio Teotônio Vilela. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a tensão superficial da água. E está presente aqui com a gente a nossa auxiliar de laboratório, Bruna. Ela vai fazer alguns experimentos com a gente. Oi, gente, tudo bom? É um prazer conhecer vocês. Agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá aparecendo certinho aí, pessoal? Sim. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a tensão superficial da água. Bom, mas antes de falar sobre a tensão superficial da água, a gente precisa entender como que a molécula da água funciona. Como a gente está vendo aqui nas ilustrações, a molécula da água ela é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E o que mantém unido esses átomos é uma ligação covalente. E essa ligação covalente ela é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons. Bom, agora a gente precisa relembrar alguns assuntos de química. Como a gente já sabe, o átomo de oxigênio possui 8 elétrons. E na sua distribuição eletrônica, 1s1, 2s2 e 2p4, na sua última camada, a camada de valência, para que esse átomo fique estável, está faltando 2 elétrons, porque deveria ficar 2s2 e 2p6 para esse átomo se manter estável. Porém, está faltando 2 elétrons, ou seja, o átomo de oxigênio ele quer receber 2 elétrons para se manter estável. Já o átomo de hidrogênio ele tem apenas um elétron. Na sua distribuição eletrônica, fica 1s1. E essa já é a sua camada de valência. Para que esse átomo se mantenha estável, sua camada de valência precisa ter 2 elétrons, para ficar 1s2. Então, por essa razão, o átomo de hidrogênio também quer receber elétrons. Bom, como a gente viu no slide passado, essa imagem, você deve estar se perguntando, por que o átomo de hidrogênio está com carga positiva, sendo que ele quer receber e não doar elétrons? Bom, quem responde essa pergunta é a eletronegatividade. E a resposta é muito simples. Porque quando o átomo de hidrogênio se une a um átomo de oxigênio que é mais eletronegativo, ele cria cargas parciais positivas. Bom, isso acontece porque essa daqui é a linha de eletronegatividade. Ela funciona da direita para a esquerda. Como a gente pode ver, o hidrogênio ele é muito menos eletronegativo. Já o oxigênio, ele está aqui no comecinho, ele é muito eletronegativo. Aqui na tabela periódica a gente pode ver a eletronegatividade. É da esquerda para a direita e de baixo para cima. O átomo de oxigênio está quase que no núcleo, digamos assim, da eletronegatividade. Ele é muito eletronegativo. E o hidrogênio ele está aqui no final, bem na ponta. Ele é pouco eletronegativo. Bom, por conta da eletronegatividade, então, é criado dois polos na molécula de água. O polo do oxigênio fica como um polo negativo e o do hidrogênio como polo positivo. E por conta disso, essa molécula ela é denominada uma molécula polar. Por que ela é polar? Porque ela possui polos. Se ela não possuísse polos, ela seria uma molécula apolar e seria estável. Bom, também por conta da eletronegatividade, acontece a atração entre as moléculas. Entre as moléculas de água, né? E essa atração ela é denominada ligação intermolecular. E essa ligação intermolecular ela acontece entre as moléculas de água presentes naquele local. E o que une essas moléculas de água são pontes de hidrogênio. E essa ponte de hidrogênio ela só é criada quando está presente no mesmo local duas ou mais moléculas polares que têm um hidrogênio unido a um átomo muito eletronegativo como o oxigênio. Bom, como já foi dito ali em cima, a molécula de água ela tem uma atração entre todas as moléculas à sua volta, ou seja, ela tem uma atração de forma radial, né? Ela emite uma força de forma radial. E como essa força
ela está sendo emitida para todas as moléculas à sua volta, ela tanto emite quanto recebe uma força igual. Ou seja, a força resultante dessa, dessa, dessa força radial é igual a zero. Por quê? Porque a mesma força que é emitida é recebida. Bom, mas como que isso funciona na superfície da água? Já que essa força é radial e na superfície não tem em cima, só tem para o lado e para baixo. Bom, é por causa disso que é criado essa denominação de tensão superficial da água. Por quê? Essas forças, a força resultante na superfície não é igual a zero. Por quê? Porque as moléculas têm que emitir muita força, essa força que seria para cima vai para os lados e para baixo. Então é criada uma tensão entre as moléculas que estão lado a lado. E por conta disso é criada tipo uma película em cima da superfície da água. Bom, mas essa película nunca ela é quebrada, professora? Sim, ela pode ser quebrada através de surfactantes. O que são surfactantes? São elementos como detergentes, sabões e moléculas anfifílicas. Esses elementos eles podem criar movimento na água ou eles podem furar essa película. Por exemplo, o detergente. O detergente fura essa película, faz com que o elemento que está caindo em cima entre em contato com a parte de baixo da água, digamos assim, né, sem ser a superfície. E aí esse elemento entra em contato realmente com a água. Então, agora a gente vai ver alguns experimentos que a nossa estagiária Bruna Borges fez para vocês verem e entenderem um pouco mais sobre como funciona todo esse processo de tensão superficial da água. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. E qualquer dúvida vai ser tirada no final da aula. Vocês podem chamar a gente que a gente vai estar respondendo as perguntas. Um grande abraço para vocês. Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Bruna, auxiliar de laboratório, que vai estar acompanhando vocês hoje. É um prazer estar aqui com vocês, com a professora Júlia. É um prazer dar, então, continuidade aí da explicação dela, que é o que eu vou fazer agora, para vocês verem. Preparei vários videozinhos muito legais para mostrar como é que funciona essa tensão superficial da água, como é que ela interage com outros fluidos, como é que ela consegue ser quebrada. Então, a gente vai ver alguns experimentos aqui e eu vou mostrar para vocês como isso é interessante. Mas antes, responder um pouquinho a pergunta da Nairin. Bom, como vocês sabem, essa aula é uma aula teórico-prática, então eu vou falar para vocês fazerem um experimento aí na casa de vocês. Vocês vão pegar, é muito simples, vocês vão pegar um copo de água e uma agulha, e vocês vão colocar bem devagarinho a agulha sobre o líquido. E aí vocês vão observar que a agulha vai pousar sobre o líquido, e o líquido vai como se fosse contornar a agulha, só que ela vai ficar boiando. É como se fosse uma película realmente. Essa película é formada justamente por essa força entre a água. Essa força faz com que as moléculas de água em volta puxem elas mais do que as moléculas de ar conseguem ter essa ligação. Então, cria essa película de água, certo? Vou mostrar alguns experimentos aqui para vocês. Vamos começar, primeiramente, por essa quebra da tensão superficial da água. E ela acontece com o surfactante que a professora falou para vocês. O surfactante que a gente vai estar utilizando aqui vai ser o detergente. Ele também pode ser chamado de tensoativo, certo? O detergente, nesse experimento, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o enfraquecimento dessas ligações da água, fazendo com que elas se rompam. Imagina como se você estivesse segurando bem forte assim uma luva, sabe? E aí ela se rompe bem no meio. Alguém fura uma agulha bem no meio. Ele vai se abrir e as laterais, as periferias vão puxar do centro para fora, certo? É o que vai acontecer aqui. Essa película vai se romper e vocês vão ver o orégano se afastando do centro. Bom, eu montei aqui o nosso experimento. É um prato com água e eu salpiquei orégano em cima do prato. Botei aqui numa velocidade devagarinho para vocês verem o que acontece, certo?
Aí eu pinguei o surfactante no meu dedo, o tensoativo, vocês estão vendo eu pegando ele ali no lado. Pinguei ele no meu dedo e agora eu vou encostar no centro do prato. Quando eu encostar no centro do prato, o detergente vai enfraquecer as ligações entre as moléculas de água do centro do prato. Vejam bem, eu vou pingar ali. E a hora que eu pingo, imediatamente rompe essa tensão e as periferias puxam o centro. E aí fica esse buraco no centro. Ah, mas será que não acontece só com orégano? Não, gente, não acontece só com orégano. O orégano é só uma demonstração, ele é como se fosse um corante quando a gente observa na lupa. Sabe que a gente bota um corante para conseguir observar bem? Então, é como se fosse um corante. Aqui, por exemplo, eu usei... Opa, cliquei no mesmo vídeo. Aqui, por exemplo, eu usei pimenta do reino. É a mesma mise en place, vamos dizer assim. É o mesmo prato, é a mesma água e é o mesmo surfactante. Pinguei na ponta do dedo e vou e coloco no meio do prato. A hora que eu coloco no meio do prato, acontece a mesma coisa. A tensão se rompe e as periferias puxam o orégano, o conteúdo que está ali, para os lados, deixando o centro ali sem pimenta do reino, certo? Vocês viram que interessante? Isso acontece quando você rompe essa ligação fortíssima entre a água. Você rompe, você enfraquece ela. Isso acontece com detergente. Por isso, quando a gente lava a mão, é muito interessante a gente saber isso. A gente lava a mão, a gente enfraquece essas ligações, limpando mesmo a mão. Por isso que a gente tem que usar detergente, a gente tem que usar sabão, álcool gel, entre outras coisas. Tudo bem? Certo? Vamos para outro experimento aqui. Bom, esse aqui é um experimento bem diferente, que vocês vão conseguir ver como a bolha ela é todo um efeito Marangoni. É muito interessante. Eu não sei se eu já expliquei para vocês, mas o efeito Marangoni é essa distribuição da tensão superficial entre dois líquidos. É aí que acontece o efeito Marangoni, certo? Você consegue olhar na bolha, se você soprar uma bolha, aqui a câmera tá meio ruimzinha, mas se você olhar para a bolha, você consegue enxergar que ela tem aquele reflexo fruta-cor, aquela coisa que fica dançando ali. Aquilo é tudo tensoativo, né? Nosso surfactante, e a água brigando pela posição ali. Então, o tempo todo se movendo, é uma coisa linda de se ver até que a bolha estoura, né? Então, aqui eu fiz outro experimento para vocês verem. Eu fiz uma bolha e pinguei água sobre a bolha. Você fala, mas Bruna, a bolha vai estourar. Uma hora ela vai estourar, mas não vai ser por causa da gota de água. Porque a tensão da água, ela é uma ligação tão forte que quando eu pingo a gota de água vai passar direto pela minha bolha. Vejam só. Eu faço a bolha e aí eu pingo com um conta-gotas várias gotas de água sobre a minha bolha e a minha bolha não estoura. Vocês viram que interessante? Olha só, pinguei várias gotas. Uma hora a bolha estoura. Mas é por causa do tempo. Não porque as gotas estão pingando. Porque elas conseguem atravessar facilmente por causa dessa ligação entre as moléculas de água. Que uma gota de água consegue ultrapassar a película. Certo? Porque a tensão é a mesma. Agora, gente, eu vou mostrar outro vídeo para vocês que é muito interessante. Muito interessante. Esse aqui, ele mostra perfeitamente o efeito Marangoni e como um fluido com uma tensão menor que a água, que vai ser a gota de tinta numa folha, peguei uma folhinha e botei uma gota bem generosa de tinta na basezinha da folha. Ela vai funcionar como se fosse um barquinho. Quando eu boto essa folha em cima da água, olha só que interessante que vai acontecer. Ela começa a se movimentar. Olha só, e ela vai fazendo esse rastro de tinta atrás. Tá vendo? Isso acontece devido ao efeito Marangoni, que é a diferença de tensão entre esses líquidos. A gente consegue ver que ele deixa esse rastro de tinta atrás, mas é porque ele está puxando, é como se fosse um cabo de guerra. Ele está puxando os mais fracos, os mais fortes estão puxando os mais fracos, e assim faz com que a água movimente a folha, ela faça a folha ir para frente.
Vou botar em velocidade normal para vocês verem como que é rápido. Não é tão devagar assim. Vamos ver. Ó, vou botar em velocidade de reprodução normal. Eu boto a folha ali e ela começa a caminhar. Olha como é rápido. Não é interessante? Então, pessoal, esses 4 experimentos vocês conseguem fazer em casa. Vocês conseguem fazer em qualquer lugar da casa de vocês. Com qualquer coisinha, sabe? Tentem fazer isso aí na casa de vocês para vocês observarem como é interessante a tensão superficial da água, sabe? Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa aula prática de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, professora Júlia, pela oportunidade de estar aqui acompanhando a sua aula, tá? Continuidade da sua explicação. Obrigada, meninas, pela atenção. Então, até semana que vem. Um beijo, tomara que vocês tenham gostado. Vou terminar a gravação agora, gente. Qualquer dúvida, vocês mandam um e-mail. Boa tarde, gente. Eu sou a Nairin e hoje eu vou fazer a tarefa que a professora Júlia propôs, junto com a técnica de laboratório, a professora Bruna, sobre tensão superficial da água. Eu vou utilizar um recipiente transparente com água, um pouquinho de glitter e detergente. Aí a minha colega de classe, Fernanda, vai explicar os reagentes e o que aconteceu. Aqui tá o recipiente com a água que eu vou utilizar. Aí, aqui, eu vou colocar o glitter por cima da água. Vemos que ele fica boiando, né? Aí, quando eu pingo o detergente por cima, ele começa a afundar, ó, aqui no fundo do recipiente. Ele começa a afundar. Aí, a minha colega de classe, Fernanda, vai explicar agora o que aconteceu. Boa tarde, meu nome é Fernanda e eu vou dar continuidade no experimento que a Nairin fez. Vou explicar um pouquinho para vocês como é que foi feito e o que ocorreu para o resultado final do experimento. Então, ela utilizou um recipiente com água, glitter e um pouquinho de detergente. A Nairin pegou o recipiente de água e adicionou um pouquinho do glitter. Podemos observar que ele continuou na superfície da água e que ele não afundou. E a pergunta é, o porquê que aconteceu isso? Aconteceu porque as moléculas da água se atraem, como se fosse um ímã, e formaram uma fina membrana de hidrogênio, certo? Formaram uma fininha membrana de hidrogênio que não permitiu que o glitter afundasse na água. E quando a Nairin adicionou detergente, podemos observar que essa membrana foi quebrada, por conta que o glitter afundou. Ou seja, a tensão superficial da água que foi quebrada naquele exato momento que a Nairin adicionou o detergente. É a mesma forma que acontece com os insetos, que já foi explicado no outro experimento. Eles conseguem ficar em cima da água e não afundar. Justamente, eles não afundam por conta da membrana, dessa supermembrana fina que é formada com as moléculas da água, certo?